Bom dia, gente, a paz. O fato de ter caído água tudo aqui na igreja foi bem propício até o que eu vou falar. A gente não sabe, né, as coisas que acontecem, mas foi bom, porque eu vou falar um pouco sobre a intenção do nosso coração. E a gente vem falando isso, né, há um tempo falando sobre conserto, sobre mudança, sobre fechar a porta, sobre a igreja se posicionar em Cristo, deixar as coisas velhas. Nós vemos falando sobre isso há algum tempo. E o pastor Eduardo até falou algo para a gente esses dias que nós estávamos conversando exatamente sobre isso. E agora ele me mandou aqui, ó. Todos os avivamentos da história vieram de um arrependimento coletivo. Aí ele falou sobre a reforma protestante, o país de Gales, a Rua Azusa, Ilhas Hébridas. Então tudo isso eu acredito que foram coisas que momentos que viveram avivamentos do Senhor. E nós temos promessas de avivamento, né? De um grande avivamento que vai acontecer. Só que como que um avivamento vai acontecer se nós estamos da mesma madeira? Então, a primeira coisa, a Bíblia fala que o Senhor, Ele é aquele que sonda o nosso coração, que nós podemos ir para um lugar profundo, que ali Ele está, e se nós subirmos no mais alto céu, ali Ele vai estar. Então, em todo lugar, qualquer coisa que nós tenhamos dentro de nós, como intenção, o Senhor, Ele conhece. Então, é isso que eu quero extrair de nós essa manhã. Eu quero que você olhe para dentro de você e você entenda qual é a intenção daquilo que você tem como sonho no seu coração. Se foi algo, nós vamos ver uma história que o Senhor, Ele me mostrou e eu nunca tinha notado da maneira com que eu notei, porque eu vou falar sobre os sonhos do copeiro e do padeiro de José. E sempre o protagonista da história é o José. A gente nunca dá atenção aos outros, né? Mas nós vamos ver que eles tiveram assim uma importância muito grande, relevante para nos aprender, nos ensinar essa lição. Amém? Então eu quero que enquanto eu vou ministrando, você vai se avaliando e vai deixando o Senhor ministrar dentro de você. Porque a sua intenção não vai ser o seu vizinho do lado, não vai ser o seu amigo, não vai ser os pastores, não vai ser os obreiros que vão notar. A sua intenção, quem vai revelar de fato para você é o Senhor. Então assim, você precisa ser sincero com o Senhor, porque Ele é que vai mostrar para você a baguncinha que está dentro do seu coração. E é só se ajeitar, porque tudo tem conserto, amém? A partir de uma confissão, Senhor, até aqui eu estava querendo de uma maneira, até aqui a intenção do meu coração era para os meus próprios desejos, até aqui eu estava andando assim, mas hoje eu vou tirar isso da minha frente, o meu sonho vai ser o sonho do Senhor, amém? E nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa ministração. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade. Que nenhum mal, Senhor, que nenhum mal, Pai, que tenta impedir do seu povo viver a totalidade do Senhor, crie vida aqui neste lugar. Senhor, o domínio da nossa vida, quem tem é o Senhor. O Senhor é aquele que nos direciona a toda a verdade. O Senhor é aquele que nos mostra. O Senhor é aquele que revela para nós quem nós somos, Pai. E a partir dessa revelação, tendo mudança, o Senhor se manifesta, Pai. Tendo mudança, Senhor, o Senhor age ao nosso favor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, abra os olhos espirituais para que o seu povo possa ver, possa se alinhar, se arrepender, para que juntos, Pai, nós possamos viver um grande avivamento para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos ler Gênesis 40, versículo 1, na NVI. Nós vamos falar aqui do momento específico que eu já falei, da vida de José. Ele estava preso
E ali ele encontrou com outros dois, que foi o copeiro e o padeiro do rei. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Aqui, irmãos, o copeiro, ele não era só um copeiro que ia lá e servia a bebida do rei. O copeiro, ele experimentava antes, olha só como o rei era chique, que naquele tempo os reis, eles morriam com a bebida envenenada. Então o copeiro, ele fazia o quê? Ele experimentava a bebida antes, para caso tivesse envenenada, ele ia morrer e o rei não. Olha que trabalho bom, né? E aí ele estava ali e ele fazia isso. Não, a Bíblia não relata o que aconteceu, mas esse era o trabalho do copeiro. Versículo 3: e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava na prisão, sonharam. Diga comigo, sonharam. Vou ler de novo o versículo 5. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Irmãos, hoje nós vivemos numa nova aliança, e eu creio que o Senhor, Ele fala conosco através de sonhos ainda. Apesar de hoje nós somos guiados pelo Espírito, né? A Bíblia fala que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu creio que o Senhor fala com a gente através de sonhos. Amém? Quando o Senhor nos dá um sonho, que é algo que Ele quer comunicar com a gente, Deus não é fofoqueiro, amém, irmãos? Ele não vai lá falar assim, vou te mostrar isso daqui só para você saber. Sempre tem uma razão. Sempre tem algo para edificar. Sempre tem algo para ser transformado ali. Então assim, se o Senhor te der um sonho, Ele vai te dar o que Ele quer falar com você naquele sonho. Ele não falou, foi só um sonho. Amém? Mas não é sobre esse sonho que eu quero falar. Eu quero falar de sonhos que são aspirações, de sonhos que são desejos, de sonho que o Senhor coloca dentro do nosso coração, de sonhos que o Senhor, Ele tem um sonho para a igreja, né? Como um coletivo. Que a Bíblia fala, eu sei os sonhos que eu tenho ao seu respeito, sonhos de paz e não de mal, para dar o fim que você merece. Então o Senhor, Ele sonha para nós. Ele sonha para a nossa vida. Ele sonha para nós como igreja, mas Ele sonha para Carol, Ele sonha para Karen, Ele sonha para Laine, Ele sonha para Dona Sandra. Ele tem um sonho específico para cada um de nós. Amém? E é sobre esse sonho que eu quero falar. Sobre esse sonho que é individual. E cada sonho que é invisível, que nós sabemos que é algo invisível, ele carrega algo que é mais invisível ainda, que é o quê? A intenção do sonho. E é isso que nós vamos aprender com esses padeiros e com esse copeiro. A intenção, qual a motivação do sonho que nós temos individual para cada um. Qual é a sua motivação? Você já perguntou? Às vezes você quer algo na sua vida financeira. Às vezes você quer algo ministerial. Às vezes você deseja algo, tem um sonho dentro de você. Mas você já olhou para dentro de você e falou assim, qual a motivação para eu ter esse sonho? Mas pastora, como que alguém pode desejar algo ministerial e ser uma intenção ruim? Ou fazer a obra de Deus não é uma coisa boa? Eu prosperar não é uma coisa boa? Mas a Bíblia, ela tem palavras que mostram para nós que existe pessoas que desejam até os nossos olhos coisas boas, mas a intenção do coração não é tão boa assim. E quem revela o coração é o Senhor. Irmãos, eu separei esse texto, 1 Timóteo 3, no versículo 1, põe na RA. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, e eu vou compartilhar isso com você, e falar assim,
fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E quem aqui sempre achou, junto comigo, que episcopado, a função de bispo, é uma patente da igreja? Quem já pensou isso? Uma patente, um cargo na igreja, assim, vem o pastor e o bispo, ele é um pouquinho mais acima do pastor. Quem já pensou isso junto comigo? Eu vou dizer para vocês, eu perguntei para o ChatGPT qual era o original da palavra episcopado. E olha lá, é a origem grega, é episcopê. Eu não sei se é assim que fala. Episcopê. Epi significa sobre. Escopê é observar, vigiar, cuidar. Função de liderança espiritual e cuidado do rebanho de Deus. Então, quem deseja ter uma liderança espiritual sobre a vida de alguém, excelente obra almeja. Olha que bênção! E como que pode alguém desejar isso e no fundo a intenção do coração não ser tão boa assim? Então todos nós que nos colocarmos para servir ao Senhor, cuidando espiritualmente de outras pessoas, estamos na função de bispos. O episcopado, ser bispo, não é um cargo eclesiástico. É algo que nós fazemos. Você percebe que o Senhor, Ele foi colocando, Ele colocou em nós, quando Ele foi formar a igreja, Ele falou, eu vou dividir aqui apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Vocês vão fazer ali um corpo para cuidar da igreja de Cristo. Então a ideia do Senhor é assim, vamos fazer, façamos nós todos juntos, né? Para alguns eu vou colocar um dom dentro que vai servir para cuidar, para liderar o povo de Deus. Então olha que ideia, e aí vai ter os bispos que vão ser levantados para cuidar de outras pessoas. A ideia do Senhor sempre foi, eu me levanto e eu cuido do outro. E nós vamos ver claramente isso no sonho desses homens, irmãos. Claramente nós vamos ver. Então é algo bom, né? Desejar o serviço, fazer as coisas para o Senhor, é algo excelente. Então eu quero ser muito próspero financeiramente, porque se as caixas da igreja quebrar, sou eu que vou pagar. Então assim, tem tudo no corpo de Cristo, nunca é para parar em mim. É sempre para uma finalidade, é sempre para o outro, porque o Deus que conhece a intenção do nosso coração é aquele que nos abençoa. Por isso é que nós precisamos sondar, e se está algo fora do lugar, dentro do nosso coração, nós precisamos ajeitar, para que o Senhor possa começar a interferir na nossa vida. E nós vamos ver em Atos, vou voltar para a NVI, Atos 8, no versículo 5, um homem que ele poderia ter uma boa intenção. Ao princípio, quando a gente olha, a gente fala, mas nossa, parece que ele queria algo bom. Mas nós vamos ver que não era bem assim. Olha lá. Depois a gente vai voltar para Gênesis 40, mas olha aí essa parte. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Filipe era o apóstolo, era um evangelista. 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quantos entendem que estava acontecendo uma coisa de Deus ali naquela cidade? Amém? Vamos continuar. 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Agora vê, essa frase que ele se dizia muito importante já mostra um pouco do caráter daquele homem, não é? Vamos continuar.
E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então aquele homem, ele veio para a igreja, ele recebeu Jesus, e aí ele começou a fazer o quê? Não, eu vou grudar aqui no pastor, eu vou grudar aqui no meu líder, porque eu vou aprender com ele como é que faz, né? É o caminho ali do discipulado, de aprender como é que faz para fazer a obra do Senhor. Então até aqui, parecia até que a intenção daquele homem era boa. 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Olha só, aquele homem, ele curava pessoas através da feitiçaria, só que chegou dois que curava mais do que ele. E aí acho que a fama dele começou a ficar como? Menorzinha, né? Aí ele falou: e eu quero o que esses homens têm. E foi atrás deles. Quando ele viu que chegou outros que eram ainda maior, que quando impunham as mãos, o Espírito Santo era derramado sobre eles, ele falou: nossa, agora eu vou comprar isso daí que eles têm, que eu vou arrasar. Não foi essa a intenção dele? Então, versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Aí a intenção dele ficou mais clara. 19. E disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Olha só, esse homem, ele vivia num mundo aonde as coisas eram compradas com dinheiro, aonde as coisas que ele estava acostumado, o poder, o cargo, era comprado com dinheiro. E quando ele chega num lugar aonde ele vem para o reino do Senhor, que não funciona assim, ou seja, ele estava querendo trazer algo do mundo para dentro da igreja do Senhor. Mas ele se deparou com Pedro, irmãos. Ele não se deparou com qualquer um, né? Ele se deparou com Pedro. Aí olha o que o Pedro falou para ele no 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ele estava querendo o episcopado. Ele estava querendo comprar a posição de bispo, mas ele não conseguiu. E às vezes, irmãos, eu estou falando aqui do ministério, mas às vezes nós fazemos isso com tudo na nossa vida. Às vezes o Senhor, ele quer nos abençoar financeiramente. Às vezes não, porque o Senhor quer, né? O Senhor quer nos abençoar, mas aí a gente arruma um atalho. E aí o que acontece? Você viu que você não foi apto para aquele local. Você viu que você não teve o favor do Senhor naquele lugar, porque você colocou as mesmas artimanhas que você usava antes, agora servindo ao Senhor. Então nós precisamos fazer o quê? Nos arrepender disso. Prosperar é pecado?
Não, prosperar não é pecado, não é errado. Ser conhecido como ele queria ser, ter o nome dele ali conhecido naquele lugar, é pecado? Não, o Senhor mesmo falou para Abraão: eu vou fazer o seu nome grande. Ele falou isso. Deus falou para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar, meu filho. Então o Senhor quer. O problema é: por que eu quero ser rico? Por que eu quero ser conhecido? Por que eu desejo estar numa posição de destaque? Qual é a intenção do meu coração? E isso, como eu falei na hora da oração, não é algo que nós vamos falar para quem está do nosso lado, às vezes nem para o nosso marido ou para a nossa esposa, para um filho. Às vezes a gente não tem nem coragem de falar: minha intenção não é muito boa. Mas para o Senhor, irmãos, nós podemos falar: Senhor, a minha intenção está sendo essa. Eu preciso me organizar aqui, porque isso não está sendo legal. E ajeitar, irmãos, porque o Senhor é fiel e justo. Quando Ele vê um coração... Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu orei por alguém e a pessoa caiu, eu fiz: nossa... E naturalmente, nós como seres humanos, nós temos a tendência de falar: nossa, a Yugi, está saindo poder daqui, né? Naturalmente, quando nós oramos por alguém e as coisas acontecem, o ser humano é assim. Mas a nós cabe nos dominar. A nós cabe olhar para nós e falar: nossa, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele quer que eu faça aqui neste lugar. Então nós precisamos entender isso. Se o sonho que nós... E aí vem o tema da pregação. Qual a intenção do seu sonho? E nós só vamos conseguir fazer isso se nós nos examinarmos. E o Senhor é aquele que sonda, já falei isso. Em Salmo 139:1 diz assim: Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe, irmãos, só um parênteses aqui. Nós temos a palavra da fé. Amém? Nós temos a palavra da fé. Nós cremos. Mas às vezes nós precisamos ter o cuidado de levar a palavra da fé para as nossas ambições. Nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra da fé faz acontecer, porque fé funciona. A gente já aprendeu isso. Mas qual a intenção de nós colocarmos a fé em operação nas nossas vidas? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a nossa ambição egoísta pode mascarar por fé. E isso é uma coisa que só nós, com o Senhor, pode ser revelado. Vamos voltar para o Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então a fé, ela pode disfarçar, na verdade, uma ambição egoísta. Não, porque a fé vai fazer, porque a fé... Eu já vi, irmãos, pessoas falar: eu não quero saber disso, porque eu coloquei o pé e Deus não colocou o chão. Irmãos, aonde estava o desejo, a intenção do seu sonho? Porque, irmãos, o erro nunca é de lá para cá. O erro sempre vai ser daqui para lá. Se Ele não colocou o chão, é porque a intenção do seu coração não era tão boa assim. Eu vou fazer para quê? Para que eu quero isso? Eu quero isso porque eu quero mostrar para todo mundo que eu consegui, que eu sou o cara. Eu quero isso porque eu quero que todo mundo veja. Ninguém conseguiu, mas eu deu certo. Não, irmãos, intenção errada vai dar ruim. A intenção do nosso coração tem que ser para agradar a Ele. E nós vamos ver claramente isso. Nós vamos ler outro salmo antes de ver claramente nos sonhos do copeiro e do padeiro. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Irmãos, você pode construir grandes coisas, grandes. Você pode construir coisas com a força do teu braço. Mas olha o que diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. As pessoas podem olhar e podem falar: uau, olha o que ela fez, olha o que ele fez. Mas diante do Senhor vai ser palha e feno. Diante de juízo vai queimar. Por isso, irmãos, que o Senhor tem que ser colocado no fundamento dessa construção. Se Ele for, ainda que a intenção venha e você note, eu estou com uma intenção errada aqui, você vai pedir perdão para o Senhor e vai voltar o seu caminho. Tem uma música que fala: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, sabes quando assento. Conhece o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Eu não sei cantar, por trás e por diante, né? Então assim, Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe a intenção do nosso coração. Amém, irmãos? Eu quero deixar isso bem fundamentado antes de nós falarmos dos sonhos. Vamos continuar. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Então, se o Senhor não estiver no sonho, na inspiração, qual é a inspiração do seu coração? Qual é a motivação do seu coração? O que você quer? Qual é o desejo que realmente te faz estar aqui hoje? É só para cumprir uma tabela de um domingo pela manhã? Ou é porque verdadeiramente você quer adorar e pegar aquilo que o seu Senhor quer te dizer, para você cumprir cabalmente aquilo que Ele colocou dentro de você? Amém, irmãos? E é essa consciência que eu quero gerar hoje aqui pela manhã em nós. É essa consciência que eu quero. Eu quero, Senhor, entrar no teu sonho que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, quando a gente entra nesse lugar que o Senhor tem para nós, nós temos alegria. Nós vamos ver, José, José tem um momento que ele fala assim para o copeiro e para o padeiro: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim, tristes? O seu semblante está caído. E, irmãos, na hora que eu estava lendo, eu fiquei pensando: por que José, você está preso, lascado, você ia dar atenção para o outro que estava lá preso, triste também? A gente só repara que alguém está triste se nós estamos felizes. Não é verdade? Se a gente não está feliz, a gente não percebe quem está triste. Quem está triste passa despercebido, porque eu estou triste também. Ele fica com a tristeza dele e eu fico com a minha. Mas não, José, ele reparou na tristeza, no semblante caído daqueles dois. Mas ele estava feliz, porque, irmãos, nós precisamos aprender a desenvolver alegria em qualquer situação. Amém? Em qualquer situação, assim como José fez. Então, vamos voltar para Gênesis. Às vezes, a gente pode perguntar assim: pastora, mas eu não tenho boas ideias, eu não tenho bons sonhos, eu não sei o que acontece comigo, porque eu não tenho boas intenções dentro do meu coração. Eu não sei o que acontece que eu não tenho. Irmãos, vocês precisam ver o que está inspirando vocês, porque vocês sabem que nós somos muito resultados daquilo que nos inspira. Vou explicar melhor. Uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que ela está ouvindo música do mundo, vivendo as coisas no mundo, ela vai levantar e vai falar assim: quero ser um missionário hoje. Não, por quê? Porque ela não está recebendo uma influência daquilo. Agora, uma pessoa que está aqui na igreja, ela vai estar ouvindo a palavra, vai estar exposta à palavra, ela vai desenvolver o desejo de fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque ela está sendo inspirada
com aquela palavra. Então, nós precisamos tomar cuidado com as coisas que estão nos inspirando. O que te inspira? Então, porque nós só vamos ter bons sonhos, bons projetos, coisas vindas da parte do Senhor, quando nós estivermos sendo influenciados por Ele, pela palavra dEle. Nós vamos entender, chegou a hora de eu parar, chegou a hora de eu me arrepender, chegou porque eu estou recebendo influência sobre isso. Mas o que está lá? Vou eu de novo. Tchan, tchan, tchan. Porque, irmãos, isso daqui tem tudo que pode nos influenciar. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Isso daqui tem coach nos ensinando a nos mover, a ter motivação. Tem mulheres nos ensinando a nos vestir. Irmãos, tem tudo aqui. Tem mulher rebolando, tem mulher sem rebolar. Tem tudo aqui, irmãos. Se é isso que nos influencia, irmãos, nós estamos fracos demais. Fracos demais. O que precisa é a marca da besta. Lembra? Ó, mão direita e fronte. Para mim é a marca da besta. Olha lá, hoje meu culto tem sonoplastia. Aqui, ó, fica aqui, ó, na nossa fronte. E nos influencia demais. Agora, se nós formos para a palavra, se nós formos para aquilo que o Senhor tem, formos influenciados por aquilo que o Senhor está dizendo, irmãos, nós vamos ter inspirações, nós vamos ter direções. Eu quero prosperar, Senhor, porque o que o Senhor colocou dentro de mim é eu ser rico. Irmãos, não tem mal nenhum, as riquezas do Senhor é para os filhos. Só que qual é a intenção do seu coração com o dinheiro? Vai morrer com ele, ele vai ser queimado quando chegar o juízo do Senhor. Amém? Vamos voltar para Gênesis 40, lá no versículo 6. Mas a partir de hoje nós vamos receber influências do céu. Amém? O Senhor está nos alinhando para isso. E eu creio, irmãos, que assim como o pastor Eduardo falou, nós vamos viver um grande, poderoso avivamento. Amém? Poderoso avivamento, irmãos. Ainda que as caixas queimem, se a gente tiver que começar tudo outra vez, nós vamos ter a unção para isso, irmãos. Vamos ter, amém? Olha lá, Gênesis 40, versículo 6. Vamos aprender os sonhos agora. Como que eu posso saber se tem sonho, se o sonho que eu tenho, se a aspiração que eu tenho, se o desejo que eu tenho é algo que vem do Senhor, é para a vida ou é para a morte? Vamos ver com esses dois. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Olha lá o que eu falei. Ele reparou que eles estavam tristes. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. O sonho dos dois, eles eram semelhantes. Nós vamos ver. José lhe disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. No meu sonho, vi diante de mim uma videira. Já é coisa boa. Com 3 ramos. Ao brotar a videira floresceu. E os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e entreguei na sua mão. José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. Na cesta de cima havia
todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então José disse, essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. Sonhos parecidos, 3 dias, mas com resultados diferentes. E o Senhor, Ele mostrou aqui a diferença, Ele nos fez entender que há sonhos que são para a vida e há sonhos que são para a morte. Mas nós vamos entender isso. Como que eu sei se é para a vida ou para a morte? Vamos voltar lá no versículo 9. As características do sonho que são para a vida. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. No meu sonho, vi diante de mim uma videira. Então aí está a primeira coisa. Coloca lá no texto de João 15:5. Olha lá o que diz João 15:5. Eu sou a videira verdadeira. Quem estava falando isso? Jesus. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então olha só, você pode ser esperto como for, você pode ser habilidoso como for, você pode ser o que você olhar para você e falar, eu sou. Sem ele, como é que fala? Vamos ler de novo. Sem mim, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Olha aqui, irmão, se nós estivermos, eu já preguei isso aqui, nós precisamos ver se nós estamos enxertados na videira, ou se nós estamos somente pendurados na videira. Estamos enxertados ou estamos pendurados? Qual é o seu lugar nessa videira? Que é o Senhor. Com os 3 ramos, ao brotar a videira floresceu. Com 3 ramos, ao brotar a videira floresceu, e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão, peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e a entreguei. Vocês conseguiram entender isso? Irmãos, ele ia lá, ele pegava da videira, ele espremia na taça e ele entregava para o faraó. Olha um sonho que é para a vida. Eu vou pegar na videira. Isso é para qualquer um. Quer ministério, quer prosperar no trabalho, quer ter vida abundante, quer ser feliz, pega da videira. Espreme, trabalha naquilo. Eu vou trabalhar naquilo. O que eu quero? Eu quero algo, eu quero servir ao Senhor, eu vou trabalhar naquilo. Eu vou ser bom naquilo que eu faço. Tirando da videira. Eu vou trabalhar naquilo. E aí vai parar aqui em mim. Eu vou ficar aqui, ó, ovelha gorda. Não, eu vou servir o outro. Essa é a intenção de um sonho que é para a vida. Sem mim nada podeis fazer. Enxertado na videira. Irmãos, nós temos que deixar de ser crente que fica pendurado na videira. Quando Jesus estava passando naquela figueira, ele não viu fruto lá, mas ele foi procurar fruto lá. Por quê? Tinha folha, aparecia. Ela já tinha folha grande. Então Jesus falou, com essas folhas desse tamanho, pode ser que eu não encontre um fruto maduro, mas pode ser que eu encontre um frutinho. Aí ele foi lá, não tinha nada, porque tinha aparência que estava vivo, mas não tinha nada. Não tinha fruto, por isso que ele falou, ele amaldiçoou aquela videira, aquela figueira e ela secou. Foi por isso, irmãos, porque ele olhou pela aparência, podia ter fruto, mas não tinha.
Vamos voltar aqui porque eu estou falando, senão eu vou sair do que eu quero falar. Ele pegava da videira, ele trabalhava naquilo e ele dava para o outro. Então nós não podemos fazer uma coisa simplesmente por fazer. Ter um sonho simplesmente por ter. Nós precisamos pegar daquilo que o Senhor tem. O pastor Marcos, na quinta-feira, ele até falou da Joyce Meyer. E eu vou dar um exemplo dela também. Eu ouvi ela falar uma coisa que foi muito legal. Ela falou assim, um menino perguntou assim para ela, fazendo tipo uma entrevista, o que ela não abria mão de um ministério, né? Porque ela hoje tem um ministério grande. Ela falou isso, ela falou, hoje eu tenho um ministério muito grande. Hoje meus livros são traduzidos em muitas línguas. Hoje eu tenho cultos espalhados por todo mundo me conhece. Nós temos um grupo de louvor muito bom. Nós temos tudo muito bom, telão bom, tudo é muito bom. Só que eu trocaria tudo isso para não perder a unção. Ela falou, com a unção eu posso recuperar tudo de novo. Mas se eu não tiver a unção, isso daí não serve para nada para mim. Irmãos, é uma mulher que ela já está no ministério eu acredito que ela já tenha mais de 80 anos. Eu acredito. E na maturidade dela, que hoje ela está, ela consegue ver que nada disso tem validade. Não que a gente não queira, amém, irmãos? Nós queremos uma igreja bonita, nós queremos as coisas acontecendo, mas essa não pode ser a intenção do nosso coração. Vocês entendem isso? Nós queremos viver todas as coisas do Senhor, mas nós precisamos sempre ser trazidos para a intenção do nosso coração. Por que eu quero? Porque eu quero competir com o outro? Porque eu quero ser melhor do que o outro? Porque eu quero mostrar que eu consigo? Não, irmãos. É por Ele. Tanto que eu pedi para o Davi depois cantar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vocês conseguem me entender? Olha o que diz Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Agora vamos ler junto. Porque Deus estava com ele. Vamos ler agora todo mundo. Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Irmãos, a Bíblia podia falar assim, Deus ungiu Jesus para ele fazer todas as coisas, porque ele era o Filho de Deus. Não podia ser assim? Ele fez todas essas coisas porque era Jesus, o Cristo ungido. É Ele quem vai dar a vida dele por vocês. É por Ele, é por isso que Ele fazia todas as coisas. Mas não, a glória não foi assim. Olha como que termina. Porque Deus era com ele. Irmão, se Deus for com a gente, se Deus estava com Jesus e Ele fazia tudo isso, e Jesus foi, morreu, nós já conhecemos a obra da cruz, Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós. O que nós, irmãos, não podemos fazer com esse Espírito quando Deus é com a gente? Irmãos, às vezes nós olhamos assim, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho ideia para fazer isso, mas você tem o Deus dentro de você, que te dá a condição de fazer, que te dá habilidade. Eu não sei fazer, mas a unção pega comigo e eu vou. Eu não tenho dinheiro para fazer, eu não consigo fazer, mas eu tenho a unção que me capacita a fazer. Mas não dá, depois eu consigo fazer, eu jogo tudo para fora. Depois eu consigo fazer, eu quero colocar sobre a minha cabeça o resultado daquilo. Irmãos, é feno, é madeira, é palha. No juízo
vai ser queimado. Então hoje, o que eu quero que vocês entendam? Porque Deus é com a gente. Eu posso todas as coisas porque Ele é comigo. Eu extraio da videira a unção. E nós conseguimos, irmãos, tendo uma vida com o Senhor, usando a palavra. Ah, mas eu uso a palavra ao meu favor, é egoísmo. Não, irmãos, Ele deu a palavra. A unção está conosco e a glória é dEle. Nós fazemos todas as coisas e a glória é dEle. Nós mostramos Ele, revelamos Ele através da nossa vida. É para a vida, não é para a morte. Sonhos assim, irmãos, inspirados por Deus, é para a vida e não é para a morte. Vamos continuar. Olha o que fala em Êxodo 33:15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da face da terra? Irmãos, a presença dele é o que nos diferencia. Jesus, ele não foi conhecido porque ele era muito eloquente, muito bom. Não, ele era conhecido porque Deus estava com ele. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero que vocês entendam isso. E que vocês comecem a extrair da videira aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Reconhecendo Ele, a unção dEle. Ah, como que eu faço para ter isso? Irmãos, busca. Se encha daquilo que vem do Senhor. Lê a Bíblia. Ora. Não consigo. É difícil, irmãos. Porque não é fácil nós iniciarmos uma vida com Deus. Porque tem uma luta espiritual. O diabo existe. Ele é o opositor. Ele vai fazer. E além do diabo, tem sua carne. Que não quer. Que não quer orar. Que não quer se consagrar. Tem a nossa carne que não quer se amoldar aos padrões do Senhor. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. Comece, irmãos. Nós viemos aqui esses dias orar. Regiane e eu, nós ficamos aqui quase 2 horas orando. Irmãos, o tempo passou que a gente nem viu. Mas começar é tipo um tranco. Tem que ir assim, ó. Tem que ir. Só que depois que esquenta, irmãos, não para. Tem tanta coisa para falar. Comece, irmãos, começa um pouquinho, começa orando, começa lendo a Bíblia, lê um livro, fala: Senhor, eu quero, eu estou aqui, e o Senhor me capacita. Começa, vocês vão ver o favor de Deus pegando junto com você, e aí essas inspirações vão começar a surgir, ideias vão surgir. Só que quanto mais distante da videira você fica, menos alimento dela nós vamos pegar. Se nós estivermos longe da videira, nós não vamos ser alimentados dela. Então nós precisamos de uma vez por todas nos enfiar dentro dessa videira, nos enxertar ali dentro de fato. Não ficar ali só sentado na folha, com aparência de que está vivo, e por dentro sepulcro caiado, morto. Vamos continuar então. A primeira característica desse sonho é a unção do Espírito. Ele pegava direto da videira. E aí eu marquei aqui, mas eu não vou ler. Eu só vou comentar o que Paulo sempre dizia: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então Paulo, ele era um homem que era inteligente. Ele era um homem que ele sabia muito, mas ele considerou tudo esterco, cocô, irmãos. Ele considerou tudo que não servia para ele, porque agora o que serve é a graça do Senhor que foi dada. Irmãos, eu leio um livro que chama Diga Sim, do Rick Renner. Lê depois, se vocês tiverem interesse de ler. Conta no início como o que aconteceu com a vida de Paulo. Irmãos, Paulo sofreu muito. Ele tinha açoites nos pés, eram como ganchos assim de ferro.
E aí eles batiam nos pés, porque eles andavam, não tinha carro. Então todos os lugares que eles iam eram a pé. Imagina, irmãos, com os pés feridos, andando para pregar o evangelho. E ele fala sempre: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu completei a carreira, eu fiz. Ele sempre falou com alegria aquilo que estava acontecendo com ele. Ele estava preso e ele estava encorajando Timóteo fora da cadeia. E o que nós estamos passando por amor a Cristo? Às vezes uma coisa que não acontece na nossa vida, a gente se revolta. Nada, essa coisa de declarar a palavra não funciona não. Eu já ouvi isso, irmãos. Então nós precisamos falar assim: é isso que eu quero. Eu quis Jesus, eu quero Jesus, eu entrei de cabeça nessa videira e eu não vou sair dela. Amém? Então a primeira característica era essa. Ele pegava da unção. A segunda é que ele tinha um copo para servir. Então, quando Deus colocou o sonho, quando ele teve esse sonho, ele pegava da unção e ele servia o outro, né? Sempre que Deus colocar um sonho dentro de nós, nunca vai ser para parar em nós. Tudo que Deus nos dá é um meio para chegar no outro. Irmãos, nós somos a igreja, amém? Alguém é igreja sozinho? Não. Tira o dedo, deixa o dedo ali e vai dar uma volta e volta. O que vai acontecer com aquele dedo? Podre. Nós só somos igreja junto. É o grande barato do Senhor isso. Porque nós somos igreja juntos. O sangue correndo, as coisas acontecendo. Um fica bravo, o outro fica de bem. É assim, irmãos. Juntos nós somos igreja de Cristo. E é contra essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Contra nós juntos. Então é sempre para servir o outro. E olha só o que a Bíblia fala: que quando nós formos ajudar alguém, primeiro ajude os da família da fé. Por quê? Porque a minha família não é tão importante. É importante, irmãos, mas para o Senhor somos nós que somos importantes. Porque nós fazemos esse corpo, nós nos tornamos igreja juntos. Amém? Vamos continuar agora, vamos ver o outro sonho. Pula para o versículo 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, olha lá, o chefe dos padeiros, quando eu li isso, eu pensei assim: acho que ele não queria muito, sabe, contar o dele. Aí ele viu que a coisa foi boa, falou: vou contar o meu também. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho sobre a minha cabeça. Preste atenção nisso, olha só o que ele falou: sobre a minha cabeça. Ele estava aqui na RA. Eu até separei, coloca esse texto na RA. Vou ler dali. Põe na RA aí esse mesmo texto. Já tá. Nossa. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Arte de padeiro. É essa palavra que eu queria, que aqui não tem. Aqui fala só: ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Arte de padeiro, que ele fez com as mãos dele. E ele colocou sobre a cabeça dele, trazendo a glória para ele. Vocês conseguiram entender? Sobre a minha cabeça. Quem se alimentou daqueles pães? As aves. Não é para alimentar bicho, irmãos. É para alimentar gente.
eu vou só abrir um parênteses. Ah, mas é melhor lidar com bicho do que com gente. Pessoas são muito difíceis. Vai cancar a cabeça, ser decapitado. Porque o que é para alimentar? É para alimentar pessoas. É para alimentar gente, irmãos. Ele estava trazendo aquilo para a cabeça dele. Fui eu que fiz os pães, arte de padeiro, e coloquei sobre a minha cabeça. Vamos ver. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó apreciava. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então José disse: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. Então todo sonho que você tem, que tem alguém, que o interesse, o intuito do seu coração é alguém olhando para você. Olha como ele faz bem, olha como ela faz bem, olha, ele deu certo, olha como ele cresceu, olha como ele fez isso, olha como ele prega bem. Toda a intenção que é para trazer para você é sonho para a morte, irmãos. É sonho para a morte, não é sonho para a vida. O sonho do copeiro era baseado em servir, era baseado na unção, em extrair da videira. Mas o sonho do padeiro era para a glória dele. E nunca foi sobre nós, né, irmãos? Lembra que nós lemos de Simão? Simão, ele não queria fazer a obra porque ele queria curar, porque ele queria abençoar as pessoas. Se ele falasse assim para Pedro: Pedro, me abençoa, eu quero isso que você tem, coloca as mãos sobre a minha cabeça, porque eu quero isso que você carrega, e aqui em troca eu vou te dar uma oferta. Seria errado, irmãos? Não, nós tem esse texto na Bíblia de Barnabé. Eu separei, está em Atos 4:36. Barnabé, ele fez isso, ele vendeu, ele recebeu uma herança, ele vendeu e ele entregou aos pés dos apóstolos como uma oferta. E foi bem aceito essa oferta. Agora, logo depois, e Ananias e Safira, se você ler esse texto, logo depois, Ananias e Safira fez a mesma coisa, só que foi para morte, intenção errada, desejo errado, motivação errada. E aí é isso que exatamente que nos diferencia, que diferencia um do outro, que faz quando você conversa com alguém, o Senhor te mostra: essa motivação não é correta, essa motivação não está legal. E agora vem o Senhor acendendo a luz do teu coração com a palavra que é lâmpada para os nossos caminhos, abrindo aquelas coisas que estão fechadas dentro de nós e mostrando para você qual a intenção, qual é aquilo o que te motiva para fazer as coisas para o Senhor. Amém? E para a sua vida, irmãos, porque a partir do momento que nós entramos por essa porta, que é a salvação, aí agora nós temos um monte de coisa que nós vamos viver. Nós podemos fazer a arte das nossas mãos e colocar na nossa cabeça, ou nós podemos extrair da videira, trabalhar com as nossas mãos e servir o outro. Amém? E olha o que o Tiago falou certa vez. Tiago 4, versículo 1. Olha o que ele disse: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Olha só, gente. Vivem lutando, fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Irmãos, olha só, vocês pedem
e não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios egoísmos. Vocês pedem porque vocês estão colocando seus próprios desejos no lugar do sonho do Senhor. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha lá, Raíssa. Ou vocês, que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vocês perceberam onde está o erro? No coração. Então, se tem orgulho, irmãos, é muito difícil nós falarmos assim para o outro: eu sou orgulhoso. É muito difícil, irmãos. Raras pessoas. O único que eu já vi confessar isso foi meu marido. Depois de eu falar muito, porque ele não aceitava. Eu falava: vida, você é orgulhoso. E ele ficava bravo comigo. Ele está curado, por isso que eu posso contar. E eu falava: vida, você é orgulhoso. E ele de cara feia comigo, até o dia que ele falou: é mesmo, eu sou. Estou percebendo que eu sou orgulhoso. Irmãos, confessou, se arrependeu. Pronto, a humildade do homem em pessoa, irmãos. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso, eu gosto de trazer a atenção para mim. Eu gosto disso. Irmãos, é errado. É errado. A Bíblia fala assim, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Tem como edificar uma cidade em cima do monte? Naturalmente ela vai aparecer. Naturalmente. Não se esconde uma lamparina embaixo de uma cama. Não se esconde. Ainda que tiver uma coxa por cima, a luz embaixo da cama, de alguma forma, ela vai iluminar. Então não tem como, ainda que alguém queira te ofuscar. Mas eu estou ofuscado aqui, eu não estou aparecendo. Irmão, se é óleo do Espírito, se é unção, se você está extraindo da videira, vai aparecer no tempo oportuno. Agora, se eu quero, se a minha intenção é pôr sobre a minha cabeça, vai ser... Não tem um barulhinho assim? Para sonoplastia. E para finalizar, é o penúltimo texto. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Olha lá. O Simão, ele estava querendo fazer o quê? Comprar, para se aparecer. Mas Paulo, ele está falando, busque os dons. Busque, é de Deus você buscar os dons. Busque os dons com dedicação, os melhores dons. Então não é errado, irmão. Vocês percebem o que é o errado? A motivação, a intenção dos nossos sonhos. Busquem com dedicação os melhores dons. Aí ele não termina por aí. Olha lá o que ele fala. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então ele falou, vocês podem buscar. Você quer curar? Eu vou te dar. Busque intensamente o dom da cura. Eu vou te dar. Agora, se você não usar, eu vou tirar. É assim. Porque ele tira se não usa, viu? Tem que usar os dons, irmãos. Se alguém quiser, eu vou parar aqui. Vem cá, James. Vem cá, Anderson. Vem cá, mãe. A Dejane tem isso também? Vem, Dejane, então. Vem desse lado, James, de frente para a igreja, que eu já sei. A Dejane, eu não sabia, que nós nunca conversamos sobre isso. Mas o Anderson, o James e a minha mãe, eu sei que o Senhor deu uma palavra para eles já sobre cura.
Já deu essa palavra para eles que sobre a vida. Esse daqui teve uma visão linda. Esse daqui eu estou falando com raiva mesmo. Porque, irmãos, ele teve uma visão, posso contar, James. Não é para a glória dele, amém? Porque foi o Senhor que deu. Ele teve uma visão que ele estava num lugar em cima de uma sala, né? Em cima de uma sala. E ele viu as mãos dele como tochas. E ele descia e as pessoas que ele ia tocando, ia crescendo braço, ia crescendo perna. E ele estava acordado. Foi uma visão que o Senhor deu para ele. E a partir daquele momento, o Senhor comunicou com ele que ele tinha um dom para curar. Era isso, James? Quando você está usando seu dom? Então, quando vocês estiverem com qualquer problema, estou com dor de cabeça, estou com qualquer coisa, você vai procurar eles para orar. A minha mãe também, minha avó tem qualquer dor, fala para ela orar. Mas aqui, ó, fica assim, ai meu Deus, não sei a hora de fazer isso. Travado, irmãos. Se o Senhor deu, é para a glória dele. Amém? Então precisa fazer o quê? Usar aquilo que o Senhor deu. Às vezes no nosso meio está cheio de gente doente, e os que oram para curar estão aí sentados em vez de levantar. Aleluia! Então, a partir de hoje, já vamos ajudar eles a usar o ministério deles, amém? Tá com dor de cabeça, dor no olho, dor não sei, vem aqui antes, quero ver se esse dom funciona. Vamos, antes de tomar o remédio, vem aqui para eles orarem por vocês. Amém? Olha bem a cara deles. Pronto, pode sentar. Se movimentem. A minha mãe falou assim: nossa, eu vou orar pelo Anderson todo dia até ele levantar dessa cadeira. Orou uma vez. Irmãos, e não é para expor ela, porque ela é minha mãe, eu posso fazer isso. Mas não é para expor. É porque quantas vezes nós fazemos isso? Nós falamos: Senhor, não, agora eu vou fazer. E quando vê, irmãos, continua exatamente no mesmo lugar, não se move para fazer nada, mas olha para o que os outros estão fazendo. E nós precisamos, irmãos, parar de ser assim. O Senhor, Ele vai se mover poderosamente numa igreja alinhada, cada um cumprindo aquilo que o Senhor chamou. O Senhor não me deu nenhuma palavra para curar. Não me deu. Eu posso orar por cura? Posso, mas eu não tive algo específico para isso. Então o que eu vou me meter? Se tem eles para fazer. Vocês conseguem entender que se você estiver fazendo aquilo que o Senhor sonhou para você, você vai cumprir com alegria. Agora, se você querer fazer aquilo que o outro faz, vai dar ruim. É você querer pôr sobre a sua cabeça. Amém? Então aí ele fala: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Eu já preguei sobre isso. E aí ele mostra o caminho para nós chegarmos nos dons, que é o amor. Ele mostra no capítulo 13, esse é o último capítulo, versículo do capítulo 12. Ele fala: busque os dons, e eu vou te mostrar o caminho para você ter os dons. E o caminho para você chegar nos dons é o amor. Irmão, só é possível nós amarmos do amor do tipo de Deus, com o amor dele derramado sobre nós. Só é possível, irmãos, porque olha, com o nosso tipo de amor, a gente olha para o outro a partir dos defeitos deles. Porque em alguém tudo vai nos incomodar. Pode ter certeza disso. Tudo. Se você começar a se relacionar com as pessoas, com todo mundo, uma pessoa, alguma coisa vai te incomodar. Só que o amor do tipo do Senhor vai fazer você olhar além. Por isso que eu oro, irmãos, para que a nossa igreja seja batizada com esse amor que vem do Senhor. Porque só assim nós conseguimos andar em unidade, como o Senhor nos ensinou. Não é esse amor, às vezes você olha e fala assim: ah, mas aquilo aconteceu, não é a atitude de quem ama, não. Não é esse amor, irmãos. O amor sobre a nossa ótica humana é o amor do tipo do Senhor. Eu vou citar o meu marido de novo,
Porque ele, quando você olha, você pode falar assim: nossa, o pastor tem uma cara de bravo. Nossa, mas ele agiu assim. Porque às vezes ele é um pouco, rude. Mas, irmãos, eu estou para ver uma pessoa que ame mais do que ele. Em relação a, não, vamos cuidar, não, vamos deixar, não, vamos. Eu estou para ver alguém assim. Então, nós precisamos pedir para que o Senhor derrame esse tipo de amor dentro do nosso coração. Amém? E para nós recebermos esse sonho que o Senhor tem para nós, nós precisamos ter o quê? Uma estrutura. Uma estrutura. Sem estrutura, irmãos, nós não cumprimos aquilo que o Senhor tem para nós. E como que nós conseguimos estrutura? Nos alimentando da videira, pegando aquilo que vem da videira e nos enchendo dela. E duas coisas que eu anotei aqui, que ainda que a gente não lembrar de nada amanhã, a gente lembre disso. Não importa qual é o seu sonho, sem a unção nós não vamos conseguir. Não importa qual é o sonho, qual é o desejo, qual é a inspiração que nós tenhamos, sem a unção nós não vamos conseguir. E o segundo é, o que chegar nas nossas mãos, se é um sonho de Deus, é para servir as outras pessoas. Amém? Não é para parar em nós, é para servir o outro. Então eu não vou estar só pendurado na videira, eu vou estar enxertado na videira. Amém? E para terminar, agora é o último, 1 Timóteo 1, versículo 5. O objetivo dessa ordem é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O Senhor que sonda o coração, o Senhor que sabe a intenção do nosso coração, é esse. O objetivo dessa ordem é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E agora nós vamos orar. E eu quero que você, na sua oração, seja sincero. Senhor, eu posso até ter me chegado diante do Senhor com alguma intenção, que não seja adorar ao Senhor, que não seja servir ao Senhor, que não seja que o Senhor apareça, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, Senhor, se o Senhor olhar em mim e ver algum caminho mau, que nós possamos juntos, Espírito Santo, mudar a rota e entrar no seu caminho. Que não seja nós que vivamos, mas que Cristo, o ungido, viva através e a partir de nós. Então eu quero que a igreja se coloque de pé.